E depois de 2 semanas, 2 rodadas, o Campeonato Brasileiro recomeça neste sábado e o Fluminense enfrenta o Juventude logo mais no Maracanã às 6h30 da noite. A bola vai rolar e, claro, você vai acompanhar todas as emoções desse jogão com a equipe completa do Jornada KTO 1902, direto do Maracanã. Vem comigo, bora para mais um pré-jogo com todas as informações desse jogo muito importante para o Fluminense. O Fluminense precisa muito voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe disso. A campanha até aqui é muito abaixo do esperado, 5 pontos apenas, zona do rebaixamento, contrasta com o que o time vive na Libertadores, tendo chegado às oitavas de final, né, com a liderança do grupo, 14 pontos, de maneira invicta. No Campeonato Brasileiro a situação é diferente, e é óbvio que não é uma posição confortável para esse time. O time do Fluminense não é time para estar nem perto, quanto mais na zona do rebaixamento no Z4. É apenas um início de competição, sim, beleza, mas essa reação ela tem que começar de agora. O Fluminense precisa voltar a subir na tabela. Se não vem apresentando um grande futebol, grandes atuações, os resultados, no entanto, melhoraram muito nos últimos jogos. O Fluminense chegou a 3 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde fevereiro deste ano, ainda dentro do Campeonato Carioca. Nos últimos 7 jogos, o Fluminense venceu 5, empatou 1 e perdeu apenas 1. Aquela derrota para o São Paulo, lá no Morumbi, e um empate diante do Atlético Mineiro em Cariacica, que tinha tudo para ter sido uma vitória. É um Fluminense que se aproxima um pouco mais do lugar comum para conseguir suas vitórias. É um time que tem sido mais pragmático em alguns momentos, que ainda não tem aquele toque especial de 2022, de 2023. O dinizismo anda mais sumido nesta temporada e eu acho que isso é um tanto quanto evidente pelas atuações da equipe. Então, dentro dessa nova proposta, se é que podemos chamar assim, o Fluminense tenta encontrar ali uma regularidade, também de acordo com as exigências dos seus adversários. Acho que dá para dizer que nós estamos vivendo uma nova versão do Fluminense sob o comando do Fernando Diniz, que a gente não sabe exatamente ainda como vai ser, qual vai ser de fato o padrão, mas dá para observar mudanças bem significativas na forma do time atuar nesta temporada, por diversos motivos que a gente já analisou algumas vezes, dentre eles jogadores que acabaram deixando a equipe ou porque saíram ou porque se lesionaram, e aí você tem que buscar soluções. Será que hoje veremos no Maracanã uma defesa mais sólida, um time menos exposto no seu sistema defensivo, um futebol mais vistoso, ou vai ser aquela vitória suada? A verdade é que tudo fica muito mais bonito com uma vitória. E é isso que o Fluminense precisa conquistar hoje à noite no Maracanã, para um público abaixo até do esperado. Até ontem, cerca de 18 mil ingressos, segundo informações do jornalista Wellington Campos, tinham sido vendidos. A gente pedia para a diretoria, jogadores, comissão técnica, todo mundo deixar 2023 para trás, né? E eu acho também que a gente tem que fazer isso. Abraçar esse Fluminense e ver o que ele tem a nos oferecer neste ano de 2024, a partir de agora, que a brincadeira vai ficar séria, não tem jeito. Agora é mata-mata de Libertadores, agora é mata-mata de Copa do Brasil, o brasileiro que vai se intensificando. Então serão desafios ainda mais complicados, o time vai ser ainda mais exigido e precisa evoluir rapidamente para dar conta do recado. Bom, ao todo são 28 jogos na história do confronto, com 12 vitórias do Fluminense, 6 empates, 10 derrotas. Como mandante, o Fluminense não perde para o Juventude desde 2005. Esse jogo foi em São Januário de 2005. No último jogo entre as equipes, que foi em 2022, o Fluminense meteu uma goleada de 4-0 no Maracanã. Devolve no Cristiano. Martinelli tá chegando na área, vem o levantamento, a sobra é com o Cano, bateu de primeira, teve desvio! Ganso, a bola por dentro, Martinelli fez abertura com o Arias, espaço para o cruzamento, vem uma cavadinha, bola na área, o desvio de cabeça! Pelo meio, aí a tabela, pro Arias, bateu! Gol! Vai fazendo 3-0 o Fluminense. O toque de cabeça, Michel Araújo. Dá para marcar, bateu no cantinho.
Então vamos à provável escalação, que é sempre um oferecimento da KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa, do Jornada KTO 1902. A KTO está oferecendo o seguinte, está pagando 1,53 na vitória do Fluminense. Vitória seca e eu vou nessa, tá? Eu vou nessa porque eu, pelo menos, estou acreditando muito na vitória do Fluminense hoje. Vou botar 10ão aqui, humildemente, nessa vitória do Fluminense. Eu tô apostando muito nessa vitória do Fluminense hoje, mas se você quer, aqui tem um oddão, por exemplo, total de escanteios, mais de 10, 2,20, também tá interessante. Fluminense vencer ambos os tempos aqui, eu já acho mais arriscada, a odd está alta, mas acho mais arriscada. Você pode ir lá também, né, Fluminense, o empate aí já paga muito pouco, não tem muita vantagem, mas você acha que algum jogador, Germancano, vai voltar a fazer gol hoje, vai ter gol do John Kennedy, enfim... Tem várias opções lá na KTO. O importante é que você utilize o cupom JORNADA, por favor. Se você não fez sua inscrição na KTO, puder dar essa força, dar essa moral, é muito importante. Conto com vocês também para isso, porque essas parcerias, a KTO então nem se fala, ela está fazendo com que a gente possa investir muito mais, que a gente possa viajar, fazer essas coberturas exclusivas para vocês, né, lado a lado com o time. Isso só é possível a apoiadores e a parcerias como a da KTO. Então, se você fizer lá a sua inscrição rapidinho, kto.com, utilizou o cupom JORNADA, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Então vamos lá, o que a gente tem de novidade para esse jogo? Bom, primeiro os desfalques. Samuel Xavier segue fora do time, e aí muita gente deve estar se perguntando, por que o Samuel está treinando e não joga, Lessa? Isso não faz sentido. Na verdade, assim, o Samuel teve um problema que não foi muito grave, foi um trauma, e ele está sendo preparado com calma. Não há urgência, o Marquinhos está jogando ali na lateral, tem o Guga também. Então o Samuel está treinando, tá assim, evoluindo bem, finalizou de fato a recuperação, até a transição, mas talvez ele esteja sentindo um incômodo, e o que eu apurei é que ele está sendo preparado com calma, sem pressa, para voltar ao time e voltar 100%. Mas o Samuel Xavier está bem. Então ele fica fora, André e Lelê, a gente já estão lesionados, ainda sem prazo de retorno. E o Lima está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na última rodada. E Fernando Diniz também foi expulso contra o São Paulo, né? Então quem vai comandar o time à beira do campo será o Eduardo Barros. Vamos lá. Novidades para o jogo deste sábado. O que poderemos ver em termos de novidades? O técnico Fernando Diniz testou o Marlon no time titular. Mas também o Manuel é uma opção. O Manuel também chegou a jogar no time titular. Então tem essa dúvida. Mas a tendência é de que o Marlon comece o jogo, tá? Com o Marquinhos na lateral direita, aí o Martinelli com isso volta para o meio de campo, que eu acho muito bom. A gente vai ter Martinelli e Alexander, Paulo Henrique e Ganso também de volta ao time, o restante deve ser mantido. Então a gente deve ter um Fluminense em campo com Fábio, Marquinhos, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, Martinelli, Alexander e Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar o Juventude. É um time mais próximo ali do ideal. Aos poucos o Fernando Diniz volta a ter mais opções. A gente não tem, até ontem o Gabriel falou isso na live do Jornada, lá no Giro do Jornada, que o Fluminense não tem apenas 2 jogadores lesionados desde, se quiser botar o Samuel Xavier na conta, 3, desde a final contra a LDU lá em fevereiro. Então, realmente é muito tempo. Finalmente, esse departamento médico mais vazio, e aos poucos o Diniz vai ganhando mais opções, e com isso ele tem uma possibilidade maior de variar o time. Nem sempre isso pode ser bom, porque é mais margem para ele inventar algumas coisas, mas, assim, sendo justo, as improvisações aconteceram, mas o Fluminense também perdeu muitas peças. E aí, claro, algumas são opções do Diniz, mas em outras situações também o Fluminense teve uma redução teve um número menor de jogadores ali à disposição. Bom, quando eu falo de time mais próximo do ideal, eu estou dizendo que botar o Samuel Xavier ali como titular novamente. O Marlon, enquanto o Thiago Silva não chega. E depois vai ser Thiago Silva e Felipe Melo. Isso para mim é um fato. O André a gente não sabe se vai continuar. Então a gente teria o André com Alexander e Ganso. E o trio já está campeão da Libertadores. E aí o Marquinhos brigando com o Keno. É o time que eu vejo assim neste momento como o time ideal do Fluminense para essa temporada. Aos poucos essa equipe está sendo retomada. E eu acho que à medida que isso acontecer, creio que a evolução seja mais rápida também.
Acho que o time vai voltar a se entender com mais facilidade. Essas muitas mudanças, é volante indo para a zaga, é querendo ou não atacante de lateral, e isso afeta um pouco a dinâmica, acredito eu, né? O ideal é ter uma sequência, como o Fluminense teve uma sequência no ano passado com o mesmo time, e por isso a equipe adquiriu um entrosamento muito grande, mesmo quando não jogava bem, ela conseguia ali, dava o jeito de conseguir os seus resultados, de reagir, enfim, era um Fluminense que jogava no olhar, né? E creio que à medida que o Diniz for novamente ganhando essas opções, isso voltará a acontecer. O de hoje também vai depender muito da postura do adversário. Eu imagino um Juventude, daqui a pouco o Renan vai falar mais sobre isso, mas um Juventude vindo com uma postura mais defensiva, apostando muito nas transições, no contra-ataque, nas jogadas de velocidade, na bola parada. Então o Fluminense tende a ter muita posse de bola, essa posse de bola no ataque, e vai depender de fazer um jogo que ele precisa ser mais veloz. O Fluminense precisa trocar passe com mais velocidade, precisa mais movimentação para quando se depara com times mais retrancados, né, com uma linha de 5 eventualmente, essa marcação possa ser confundida. Porque quando o time vai para o ataque e vai muito lento, faz essa transição ofensiva de forma muito lenta, evidentemente que além de se tornar uma equipe previsível, facilita a marcação do adversário. Então esse é um ponto muito importante para o jogo de hoje, que o Fluminense possa ser mais veloz, mais intenso e mais agressivo para buscar essa vitória tão importante diante do Juventude no Maracanã. Bora ver o que disse o meia Paulo Henrique Ganso à Flu TV. Bom, o Fluminense está muito preparado, né? Mais uma decisão na nossa vida, né? na nossa semana aí. Certeza que a gente vai fazer de tudo para conseguir os 3 pontos, mais uma vitória dentro de casa, né? A gente vai lutar por isso, para poder primeiro sair dessa zona de rebaixamento e depois buscar o lugar mais alto no Campeonato Brasileiro. Resta saber hoje um mistério, né? Será que Gabriel Pires será relacionado? Enfim, quando a lista sair, teremos essa resposta. E claro, como sempre, chamando meu amigo Renan Reis, nosso laranja tricolor, com mais uma super análise desse Juventude de Nenê. Juventude de Nenê. Isso me dá um pouco de medo, não sei vocês. Negócio de lei do ex com Nenê ainda. E tem Roger Machado também lá no Juventude. Renan, o que você tem a falar desse time do Juventude? Pontos fortes e fracos que o Fluminense precisa fazer para sair com 3 pontos hoje. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Juventude, o adversário do Fluminense, nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, vou começar falando aqui da parte ofensiva do nosso adversário. E é óbvio que eu vou citar as bolas paradas. O Fluminense vem levando muitos gols assim em 2024. Então nós precisamos ficar ligados, porque os 2 zagueiros que serão titulares hoje, provavelmente serão titulares, porque eu ainda não tenho a escalação oficial, eles já marcaram gols de cabeça nessa temporada. O Zé Marcos, a gente vai ver um gol aqui dele contra o Internacional, e o Danilo Boza pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Ele fez esse gol de cabeça. Então é uma jogada que o Fluminense precisa ficar ligado. A gente não pode dar mole aí para os zagueiros da equipe do Juventude. Continuando, pessoal, é bem provável que a estratégia do Juventude para o jogo de hoje seja jogar ali com um bloco baixo, todo mundo fechadinho, para tentar roubar a bola do Fluminense e sair nas transições rápidas, nos contra-ataques. Aliás, o Roger Machado é o atual treinador do Juventude. Então a gente sabe que ele gosta muito desse jogo de transição e é bem provável que eles tentem fazer isso hoje logo mais. Então o Fluminense precisa tomar muito cuidado com essas bolas perdidas ali na altura do meio de campo. A gente não pode dar esse mole, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas jogadas por ali. Aliás, dos 5 gols marcados pelo Juventude nesse Campeonato Brasileiro, 2 foram justamente nessas transições rápidas. A gente vai ver aqui, ó, no jogo contra o Criciúma, eles conseguem roubar a bola ali na altura do meio de campo, sai a transição e a finalização de fora, o Juventude acaba empatando o jogo. Contra o Corinthians, foi a mesma coisa, foi assim que o Juventude abriu o placar. Roubou a bola ali mais ou menos na altura do meio de campo, saiu a transição, finalização de fora da área e 1-0 Juventude. Então vocês podem ter certeza que o Juventude vai tentar implementar esse jogo contra o Fluminense e cabe ao time do Fernando Diniz não cair nessa, ter bastante cuidado com essa troca de passes ali no meio para que a gente não seja surpreendido por um contra-ataque, por uma transição rápida da equipe do Roger Machado. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é uma dinâmica que acontece quando o Juventude está em organização ofensiva e que rendeu bons frutos ao time do Roger Machado, porque o Juventude já marcou 2 gols neste Campeonato Brasileiro utilizando esta dinâmica. E é o seguinte, a bola bate no corredor lateral,
alguém ataca as costas do lateral adversário e faz o cruzamento para trás. A gente vai ver aqui, primeiramente, no jogo contra o Atlético Paranaense, ataque as costas do lateral, bola cruzada para trás e gol do Juventude. Contra o Grêmio, foi a mesma coisa. A bola bate no corredor lateral, o atleta ataca as costas do lateral adversário e faz o cruzamento para trás. Aqui o jogador do Juventude até contou ali com a sorte, né? Aconteceu um bate-rebate, mas no final das contas saiu o gol. É uma dinâmica super simples, acontece bastante no futebol, mas a gente precisa ficar ligado porque o Juventude já marcou 2 gols neste campeonato utilizando essa dinâmica. Então é uma coisa que eles fazem bem e não seria surpresa se acontecesse novamente hoje no Maracanã. Então, olho nisso. Galera, agora vamos falar de coisa boa. Eu quero mostrar para vocês o lateral direito João Lucas, que vem falhando muito nos jogos do Juventude, vem sendo aí um ponto fraco dessa equipe, e então o Fluminense precisa investir o jogo em cima desse rapaz. Só para vocês terem uma noção, o João Lucas falhou em 3 dos 5 jogos que o Juventude fez neste Campeonato Brasileiro. Então realmente é um ponto fraco desse sistema defensivo. Ele tem muita dificuldade de marcar cruzamento nas costas, dificuldade também de entender a marcação ali dentro da área. Então vamos investir aí no João Lucas, porque ele tem tudo para ser o caminho das pedras para a vitória do Flusão. Que a gente vai ver contra a equipe do Criciúma, cruzamento nas costas dele, a bola vai para a área e gol do Criciúma. Contra o Grêmio, mais uma falha, pessoal. A gente está vendo aqui, ó, que é ele que está nesse jogador do Grêmio. A bola vem para a área, ele fica olhando, sai o gol da equipe do Grêmio. Contra o Internacional, isso aqui foi no Campeonato Gaúcho, mas é importante mostrar também. Cruzamento nas costas do João Lucas, gol da equipe do Internacional. E agora contra a equipe do Botafogo aqui no Rio de Janeiro. A gente vê, ó, que é ele que precisa marcar esse jogador aqui na entrada da pequena área. Sai o cruzamento, ele fica olhando, gol do Botafogo. Então, pessoal, olho no João Lucas, porque se a gente forçar o jogo por ali, tem tudo para dar certo. O Fluminense vem investindo bastante nos cruzamentos para a área nas últimas partidas. Então a gente tem que fazer muito esses cruzamentos da direita para a esquerda. O John Arias vai ser importante nesse quesito, porque a gente precisa forçar o jogo no João Lucas. Ele vem falhando muito, tá com a confiança embaixo, então vamos para cima dele porque tem tudo para dar certo. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto para cima deles hoje e saudações tricolores. Valeu! E agora eu chamo rapidinho com informações do Juventude, meu amigo, o repórter Bruno Muck, lá da rádio Caxias do Sul, que chega trazendo informações ao adversário desta noite do Flu. Olá, amigos, um abraço para quem nos acompanha. O Juventude volta a atuar após mais de um mês sem partidas. Durante esse período, os atletas receberam folga. Serviu também para recuperar algumas peças que estavam entregues ao departamento médico, como o volante Luiz Oyama, ex-Botafogo, e o centroavante Gilberto, com passagens por vários clubes do futebol brasileiro. Ambos estão com a delegação no Rio de Janeiro. Desde quarta-feira, a delegação do Juventude já está em solo carioca para a partida contra o Fluminense neste sábado. A expectativa é que o time tenha uma base parecida com aquela que encerrou o último jogo pelo Brasileirão, contra o Atlético Paranaense. Jean Carlos, o meia, que é titular, não conseguiu se recuperar de uma lesão na panturrilha, segue entregue ao departamento médico. O atacante Gabriel Tagliari também sentiu a panturrilha e deve ser desfalque novamente para a partida contra o Figueirense. Um provável Juventude tem o goleiro Gabriel, na lateral direita João Lucas, dupla de zaga formada pelo Danilo Boza e o Zé Marcos, e na lateral esquerda Alan Ruschel, meio de campo com Thiago Conte, Jadson e Nenê. Na frente, a presença de Lucas Barbosa, Marcelinho e também o Gilberto ou o Eric Farias. O volante Kaique, um dos principais nomes do Juventude na temporada de 2024, ele está de fora da partida deste sábado, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Thiago Conte deve começar a partida, mas Luiz Oyama também uma possibilidade para esse setor. O Juventude entende que o ritmo de jogo pode ser um dos adversários a mais da equipe que não atua de forma oficial há pouco mais de um mês. Certo, amigos? Um abraço para vocês e até a... Valeu, Bruno. Um abraço, irmão. Até a próxima. Vamos lá, vamos à arbitragem para a gente finalizar esse pré-jogo. A arbitragem será de Matheus Delgado Candansan. Ele vai ser auxiliado pela Fabrini Berivaco Acosta, de São Paulo, e pelo Schumacher. Olha aí, o Schumacher, Marques Gomes, da Paraíba. O Wagner Hilley, também da Paraíba, será o responsável pelo VAR.
Bom, o histórico desse árbitro com o Fluminense, só 2 jogos. Ele apitou 2 jogos no ano passado, vitória sobre o Cruzeiro por 1-0 e vitória sobre o Coritiba por 2-1, os 2 jogos no Maracanã. Transmissão pelo canal Premier a partir das 6h30 da noite, a bola rola e, claro, você assiste o jogo, mas deixe o áudio na nossa transmissão, no Jornada KTO 1902, em cadeia com o canal do Lessa, com o Raiz Tricolor, canal 20, enfim, todo mundo, equipe completa no Maracanã, trazendo todas as informações de dentro, de fora do estádio, zona mista, entrevista coletiva, como vocês já estão acostumados, você acompanha com a gente. Então assiste lá o jogo e deixa o áudio na nossa transmissão voltada 100% para você, torcedor tricolor. Nos encontramos mais tarde, a partir o jogo é às 6h30, então a partir das 5 da tarde já estaremos ao vivo, direto no Maraca. Um abraço, pessoal!